Olá, desculpem o atraso, eu me enrosquei aqui com o celular, desculpem, tava aqui travado o meu celular, então, mas vamos lá, vamos começar, daqui a pouco o Márcio vai aparecer, tava até nervoso aqui, ai, 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 é, coisas da tecnologia, coisas da tecnologia. Vamos lá. Então é o seguinte, deixa eu já te me colocar aqui, né? Numa live, já que a gente está atrasado, eu vou correr um pouquinho aqui. Numa live de umas 2 ou 3 semanas atrás, uma pessoa me perguntou se eu não iria apresentar material de fotógrafos brasileiros, né? Aí eu fiquei pensando um pouco nisso, claro que tem muitos fotógrafos brasileiros que influenciaram o meu olhar, mas aí eu achei que talvez fosse mais interessante, mais bacana se ao invés de eu falar desses fotógrafos, eu apresentasse o trabalho deles para vocês através deles próprios, eles mesmos falassem sobre o trabalho deles. Então eu resolvi que toda quarta-feira eu vou mostrar o trabalho de um fotógrafo brasileiro. E claro, nesse recorte impõe certas limitações, porque eu tenho acesso a algumas pessoas e outras eu não tenho. E por isso mesmo eu resolvi que eu vou primeiro chamar fotógrafos que são amigos meus, pessoas que são próximas de mim, que participaram de algum momento, ou participaram ou participam de algum momento da minha história. E por isso é uma relação realmente de contato, de bate-papo, de uma relação de amizade mesmo, não é uma relação de entrevista que eu quero fazer aqui, até porque eu não sou entrevistador, não quero me colocar nessa posição. Deixa eu ver se o Márcio já entrou aqui, peraí, acho que ele não entrou, não estou conseguindo acionar. Ué, o que está acontecendo? Eu inverti a câmera para vocês verem aqui o livro dele. Agora, deixa eu ver se ele já entrou aqui. A Marina já entrou, ele já deveria estar por aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Bom, enfim, o Márcio Távora é o nome do rapaz, do fotógrafo e amigo que eu vou falar para vocês hoje. Eu estou procurando enquanto eu falo com vocês, ele não entrou ainda. Então, vamos esperar mais um pouquinho. Mas, de qualquer maneira, tem aqui já a primeira... Agora ele entrou. Vamos lá, doutor Márcio, aparece aí. Faz o meu pedido, peça para entrar, que aqui eu já te aceito. Bom, o Márcio vai falar da história dele, mas eu queria, antes de colocar ele na roda, eu queria mostrar um pouquinho a última coisa que o Márcio está fazendo e que acho que é super interessante, é por isso que eu resolvi começar com ele. O Márcio estuda comigo, depois ele vai falar e se apresentar melhor, mas ele é de Fortaleza, mora em São Paulo há muitos anos, e o Márcio eu acho que seguramente é uma das pessoas que mais conhecem a cidade de São Paulo que eu conheço, porque ele realmente é um fuçador de lugares que contém pequenos segredos da cidade e fuçador de pessoas, encontrar pessoas e personalidades muito particulares, né? E depois de um percurso muito longo, que ele vai contar como é que ele chegou nesse trabalho, ele lançou deveria ter lançado também agora, antes da pandemia, esse livro, que está escrito aqui em japonês, mas que se chama Gateball, e que conta a história desse jogo de gateball e da comunidade japonesa que pratica esse jogo no Brasil. Esse é o primeiro livro de uma coleção chamada Garimpo, porque eu acho que esse título, inclusive, foi uma ideia que a gente discutiu juntos, porque eu acho que ele realmente é uma pessoa que faz um garimpo de personalidades e lugares especiais na cidade de São Paulo, e que ele encontra joias raras, né? Então eu vou mostrar rapidamente essa história. Eu não vou explicar do que se trata o livro em detalhes, que eu deixo depois para ele falar. Eu vou passando aqui rapidamente, só para vocês darem uma olhada.
só para fazer uma pequena apresentação dele, e o melhor jeito de apresentar alguém, um fotógrafo, é através das suas fotografias. Então, o livro vai contar mais ou menos essas figurinhas que vocês estão vendo, essas personalidades, esse jogo. E a ideia é que ele faça uma coleção garimpo com vários exemplares de situações e lugares e pessoas especiais dentro da cidade de São Paulo. Ele tem vários trabalhos já coletados, vários lugares que ele já visitou. Eu estou passando bem rápido, é só para a gente deixar depois, dar tempo dele se apresentar. É só para vocês entenderem. Esse livro foi feito em parceria com a Rios Greco, que é a minha marca de trabalhos de livros, com a editora Origem. Aqui tem o texto em japonês e o texto dele. Bom, então, vamos lá. Só para vocês terem uma introdução rápida dele, agora eu vou chamar o caro Márcio. Fica mais fácil se ele tivesse me acionado, mas o Dr. Márcio não me acionou, então eu vou acioná-lo. Vamos lá. Eu sem óculos aqui é difícil. Márcio Távora. Ele entra. Tá aparecendo daqui a pouquinho aí. Olá, fala Márcio. E aí, meu irmão? Tudo bem? Já viu? Vou mostrar um pouquinho do seu livro. Deixa eu baixar o som aqui. Abaixa o som. Fala, Marcelo. Fala, doutor. Você viu que eu mostrei um pouquinho do seu livro? Eu vi para poder saber o que você falou já. Então, vamos lá. Márcio, então eu mostrei muito rapidamente, é só para dar uma pequena pincelada, né, que você está lançando essa coleção para o Garimpo. Esse é o primeiro exemplar. É uma coedição, né, da Rios Greco com a editora Origem, do Valdemir Cunha. Depois eu acho que talvez você e o Valdemir vão conversar numa live com ele especificamente sobre esse projeto. E eu queria que você começasse contando rapidamente um pouquinho desse projeto para o pessoal. Como é que você descobriu esse lugar? Quem são essas pessoas? Qual é a história desse lugar? E depois eu queria que você fizesse um pouco de uma certa retrospectiva de onde você começou e como é que você chegou nesse trabalho, né? Quer dizer, a gente... só para vocês saberem, o Márcio estuda comigo e agora no último encontro que a gente teve, a gente está fazendo um exercício que é fazer uma espécie de levantamento, de um inventário do seu processo artístico dentro da fotografia. E o Márcio fez a apresentação dele na segunda-feira. E foi muito emocionante ver esse encadeamento absolutamente natural em que o fluxo da evolução do trabalho dele, desde o momento que ele começa a estudar, para chegar no resultado que é esse livro. Isso foi muito interessante a gente ouvir. Eu queria que ele repetisse de uma maneira mais sucinta. Então, eu vou passar a bola para você. Conta um pouco do Gateball e depois você conta a tua história. Primeiro, boa noite a todos. É um prazer. Obrigado pelo convite, Marcelo. Marcelo, a gente está junto há muitos anos. Eu acho que isso me deu acalmou um pouco, né? Eu nunca participei dessas lives, desses transmissões ao vivo, mas o Marcelo já está comigo há muitos anos e acompanha o meu trabalho desde 2010. Então, acho que chegou o momento de eu poder me apresentar aqui para vocês. O Gateball, na verdade... Márcio, só levanta um pouquinho mais a câmera, porque você está com o rosto muito cortado. Aí, ou você fica para trás ou levanta a câmera um pouquinho. O Gateball, na verdade, eu comecei ano passado esse projeto. Eu tinha acabado de chegar da França, eu fiz uma residência artística, inclusive com o Marcelo também. E cheguei aqui em São Paulo e me entrosei com os franceses que estavam jogando petanca. É um jogo também de bola, mas só que é jogado numa praça. Acabei me envolvendo com esse pessoal e sempre quando
eu já passei muitas vezes por esse clube que eu fotografei primeiro de gateball. E eu nunca conseguia parar, porque ia em direção ao centro fotografar, da Zona Sul pela 23 de Maio, e na Avenida Ibirapuera você tem do lado direito, assim, antes de entrar na 23, tem esse campo, tem um pessoal jogando alguma coisa que eu nunca tinha visto, não sabia o que era. Sempre que eu passava, eu olhava e falava, puxa, uma hora eu vou parar, uma hora eu vou... Isso já fazem muitos anos. E um belo dia, depois dessa história da petanca, eu fiquei querendo pesquisar alguns campos que pudesse fazer esse jogo também. E aí eu falei, puxa, lá deve ser legal, deve ser um terreno de... Ou será que é petanca? Fui lá, curiosidade minha, né? De conseguir estacionar o carro. E chegando lá, eu me deparei com japoneses com mais de 60 anos jogando o gateball, que é um jogo com taco, bola e num terreno de areia, né? E ao ar livre. E aí eu cheguei com essa história da petanca para eles, assim. Aí eles meio que desconversaram, não entendiam o que era e tal, aí me entregaram um taco. Já me entregaram um taco. Vamos fazer um teste aqui. Eles achavam que eu estava atrás de fazer o esporte. Aí eu falei, claro, como sempre eu faço, eu experimentei e comecei a observar já as pessoas vestidas com uniformes. Isso me chamou muita atenção. Boné colorido de cada time e uma coisa muito organizada, assim. Então já comecei a ficar imaginando coisas ali. Foi quando me falaram que ia ter no fim de semana um campeonato. Eu acho que você mostrou algumas fotos do livro, né? Não, mas vai em frente, vai mostrando aí que é bom. Eles me falaram que ia ter um campeonato no fim de semana só para idosos. Aí a minha cabeça começou a funcionar de uma maneira super velocidade, pensando em câmera para usar, pensando em visitar esse lugar. E aí eu fui bater lá na sede deles, que é um campo que é pela União dos Clubes de Gateball do Brasil, o CGB. E lá é um lugar enorme. Essa foto eu fiz no Ibirapuera, uma das primeiras fotos que eu fiz. É a capa do livro. Ô, Márcio, isso é tudo print feito lá no Gibo, né? Sim, eu estou mostrando aqui em primeira mão para vocês, assim, aproveitem porque são impressos. Eu tenho muita coisa impressa no meu ateliê e não é impressão, é uma ampliação analógica a partir do negativo, isso. Tá. E aí eu fui visitar esse clube dos idosos, esse campeonato dos idosos e encontrei as pessoas que eu imaginei já. Eu tinha imaginado uma coisa, mas não tão grande. Eu percebi que eles tinham na camiseta, no colete lá, eles tinham o nome dos bairros de São Paulo, como aqui. Você pode ver Butantã. Aqui não dá para ver, aproxima mais para a gente ver. Rapidinho. Agora sim, tá. O Gibo está aqui, parabéns, Gibo. Ampliações suas. Aí, Gibo, um abraço. É o único laboratório que deve existir para fazer ampliação analógica direto do negativo no Brasil. Cor, só cor. E aí eu comecei a me perder. Eu comecei a realmente... Eles me falaram que realmente tinham clubes, né, na cidade inteira. E Vila Matilde, eu via muito, Butantã, Santo Amaro. Então eu fui atrás deles. Quantos clubes você fotografou? Eu até anotei na minha agenda, cerca de 20 ou mais. Eu perdi a conta porque depois do livro eu fiz outros e acabou não entrando, né? Eu daria uma bela de uma exposição. Não sei como está a luz para vocês aí. Não, tá bom, dá para ver legal. Eu vou fixar aqui, Márcio. Aqui Vai eu vou deixar fixar? fixado para o pessoal ver o teu Vimeo, tá? Ah, sim. Isso daqui é no clube em Santo Amaro.
Eu fui para num clube, é um dos mais antigos de São Paulo. Chama-se Paulista. Um dos melhores pastéis de carne que eu já comi na minha vida. Bom, E aí eles tentou, mas conta um pouco eles assim, têm, cara. Você participa do jogo, você participa das rodas de amizade, de bate-papo do pessoal. Como é que é? Você faz amizade com o pessoal? eu comecei a ficar espiando e como fotografei lá no Ibirapuera, que é esse clube que eu primeiro fui, eu conseguia levar as fotos para mostrar para eles e nos outros clubes. E aí os japoneses adoram fotos impressas, né? E não acreditaram. Eu levei umas cópias pequenas e dei de presente para alguns. Aí era café e chá sempre. E aí eu participava realmente do café da manhã deles, que eles jogam muito cedo de manhã. Isso é na Vila Matilde, um campo bem simples. Esse está no livro, é um campo que é um terreno cedido pela prefeitura. Só que aí quem toma conta são os japoneses. Então é Tá. uma coisa de muito bom gosto, uma coisa muito restrita também. Tá. E você já conseguiu mostrar o livro para eles? Não, né? Porque está no meio da pandemia, você não conseguiu mais vê-los, né? Não, eu mostrei eu tô num Essa grupo do foto é WhatsApp maravilhosa, meu. de Essa foto é de um dos fantástica. clubes. É, consegui me aproximar bastante aqui na Zona Oeste, chama um bairro chamado Parque Imperial, não é um kaikan. Kaikan significa clube em japonês. Então eles têm o gateball nos clubes, Entendi. perto de Osasco isso. E você vai você vai levar, você vai fazer algum lançamento específico só para eles? Eu pretendo fazer isso dentro do campo de gateball, em algum, ou no da União, ou no do Ibirapuera, que eu já virei sócio, né? No final do ano passado me associei e falei, eu vou viver igual a eles até 100 anos e comendo, eu tive a oportunidade de comer aquele sushi de omelete de manhã bem cedo. Agora volta a câmera um pouco para você. Vamos falar um pouquinho mais agora. Vai, deixa o pessoal ver tua cara também um pouco. Aí. Mas me conta, e aí você pretende então fazer um lançamento só para eles também? A Com comunidade já certeza. sabe que você está com o livro pronto? O grupo de WhatsApp do Ibirapuera, eles têm mais de 100. Eu mandei o livro e tal, e eles estão super curiosos, assim, Pô, depois você muito pode felizes. mandar o link dessa live aqui para eles começarem a saber um pouco do trabalho. Eu comecei até a ficar amigo de uns, porque é um pessoal mais antigo, então eles não têm, às vezes, esses recursos de internet, não sabem usar, enfim. Mas eu fiquei amigo deles e eles topam fazer um lançamento dentro do campo. Mas agora fala um pouco do que é a ideia da coleção Garimpo, como é que surgiu isso. Claro. Só para vocês saberem, eu coloquei aí o vimeo.com/Távora, porque o Márcio, de fazer, além de ser fotógrafo, ele faz vídeos com pequenas histórias de personagens e é muito interessante de dar uma olhada e ver, porque o Márcio é um mestre da música também. Então, de saber editar música com imagem, ele é fantástico. Vale a pena ver os vídeos dele. Mas conta um pouco, o que é a coleção Garimpo, então, e o que você tem aí de perspectiva para fazer? Como é que chegamos nela, né? Como é que você chegou nisso? Sim, há algumas décadas já eu já tenho coletado trabalhos aqui em São Paulo, fotografado bastante e comecei a perceber alguns lugares em especial. Lugares que eu voltei a fotografar, que eu inclusive fiz o filme. E imaginei isso uma coleção desses lugares, totalmente aleatórios, são lugares que eu garimpo do meu gosto, então tem desde o sapateiro até um especialista em cúpulas e uma pessoa que afina pianos aqui em São Paulo, que tem uma loja. São, na verdade, oficinas, né? Você já fez Basi- trabalho sobre o cara do piano? Tem um filme que eu fiz dele, inclusive ele quem intitulou essa coleção. Ah, Eu é? chegava lá, eu frequento muito lá. Porque às vezes eu fico sempre voltando porque tem coisa nova. Tem um piano de alguém que deixou lá para arrumar, e aí é um piano super raro e tem uns figuras arrumando desmontado um piano. Quem já viu um piano desmontado, né? Então, para mim, eu acho isso
fundamental, assim, de mostrar para as pessoas o interior. São mais interiores do que foto de paisagem. E o José Luiz, ele chegava para mim e falava: e aí, Márcio, qual é o novo garimpo que você, qual é a novidade aí que você... É uma pessoa super de uma humanidade, assim, de um ser humano realmente bom de conversar. E ele me deu ele me falava isso sempre. Aí eu falei: puxa, será que isso não seria legal para... Porque veio ele que botou o título, né? Um Então, dos mas personagens. agora você já tem outros na agulha para fazer. Quantos livros você acha que você já tem mais ou menos que dá para sentar e editar? Olha, uns 10 eu tenho, mas teria que fotografar mais Bom, para poder viver, né? A ideia já faz está parte da pronta. nossa vida, né? Então, tá Eu tranquilo. acho, eu acho que seria uma coleção minha particular e uma maneira de circular o meu trabalho antes que se acabe aqui, né? Porque aqui no meu ateliê é cheio de fotografia aqui, mas eu não posso receber as pessoas, às vezes, principalmente agora, não dá. Então, é uma maneira de deixar uma homenagem a todos esses lugares que eu, na verdade, sou apaixonado. Sou apaixonado por São Paulo, né? Então, mas não queria ficar só em São Paulo. Pensei em fazer uma coisa da cidade. Onde eu estiver, eu quero Mas não é só começar. São Paulo, né, Marcelo? Porque, na verdade, o teu trabalho, você fala muito mais... O garimpo, a coleção garimpo, especificamente, mas mesmo antes, quando você não fazia tanto retrato assim, a tua fotografia fala muito das pessoas, né? Fala muito da relação das pessoas com algum ofício, com algum fazer, com alguma coisa específica, né? Sim, Então, não é só São Paulo no sentido, é São Paulo no sentido da humanidade que tem em São Paulo, né? Das pessoas que fazem a cidade. o território, né? Não é a questão da cidade na sua urbanidade, né, arquitetônica, a sua estrutura como cidade, né, como Sim, paisagem. sim, não tem nada a ver. Na verdade, é mais o território, né? É onde eu tô, é onde eu tô vivendo. É o meu dia a dia. Gateball é o primeiro. Eu achei uma ideia super interessante de começar por aí. Pô, mas o cara tá fotografando gateball. Que esporte é esse? O que que tem a ver? Não é isso. É a minha aproximação com os japoneses antigos, né? Os mais velhos. E toda essa experiência que eu tive. Geraram imagens. Mas você já também tem um trabalho quem for lá no vídeo do Márcio, no Vimeo do Márcio, vai ver também, por exemplo, um trabalho que eu acho que tem fotografias fantásticas, que é o do sumo também, né? Que é um outro recorte da cultura japonesa, né? Até me perguntaram já, né? O porquê que você se atraiu? Eu, na verdade, de Fortaleza, você sabe, lá não tem muito japonês, né? Então, aqui eu fiquei realmente impressionado com a cultura e sou fascinado, completamente fascinado pela comida, pelos esportes, pelos próprios japoneses. Fiquei amigo de vários da minha idade também, e que tem restaurantes, e daria para fazer uma coleção só disso, Uhum. né? Tem o sumô, tem o tênis de mesa, tem muita coisa. Antes da pandemia, eu estava fotografando uma aula de caligrafia japonesa num kaikan. Tá. Então, tem muita coisa para explorar deles, mas na sequência eu queria dar a ideia de que a coleção é mais ampla, é mais diversificada. Do que não só a cultura japonesa. Sim. Tá. E para você chegar nessa coleção Garimpo, quer dizer, você veio de Fortaleza para São Paulo quando? Conta um pouquinho essa história. Como é que foi esse percurso? Eu vim morar aqui em São Paulo em 2003, mas eu sempre tive uma queda por aqui, né? Eu tive uma relação aqui com São Paulo muito definida em 98. Em Ah, 98 eu fiz o meu primeiro curso de fotografia, um curso básico, na época laboratório preto e branco. Passei um mês aqui. Eu lembro que em Fortaleza eu ficava de férias e adorava vir para cá para participar de cursos, ver exposição, cinema, e ainda aproveitava o frio, né, no meio do ano. E comecei a me envolver com fotografia desde 98 aqui.
quando eu fiz esse curso, aí eu falei, não, eu queria fazer uma coisa mais aprofundada, realmente. Estava fazendo arquitetura em Fortaleza, e aí eu meio que larguei, tranquei e fui estudar nos Estados Unidos. Foi em 2001 eu fui para os Estados Unidos. E aí lá eu fui fazer uma faculdade de Belas Artes. Tinha um amigo morando no Midwest, lá em Milwaukee. E aí ele falou para mim que eu poderia ficar lá com ele e tal. Eu já tinha um esquema com ele. E aí eu pesquisei uma escola e comecei a cursar lá na Milwaukee Institute of Art and Design, que para mim foi simplesmente a minha base. Ali eu peguei a minha base desenhando modelo nu com carvão, aprendendo a foto. Eu já sabia que queria fotografar, mas eles pediam para você fazer 6 meses de como se diz assim, chamada foundation, que era uma pré para você descobrir o que é que você queria. Só que eu já sabia que era fotografia. Aí eu comecei a desenhar, comecei a fazer escultura, história da arte, bem aos poucos. Pô, mas eu já tô, não dá. Vamos primeiro fazer isso. E foi aí que eu comecei a fotografar. Foi aí que eu comecei a entender a fotografia, desenhando, fazendo composição no papel com um carvão, que é uma coisa super importante para todo mundo fazer. Quem gosta de fotografia deveria passar por isso. E aí lá eu passei 2 ou 3 anos, acho que 2 anos. Não consegui entrar no laboratório, aí fazer matérias de fotografia, preto e branco. Mas você Fui não até completou o curso lá, né? Não completei o curso lá. Tá, aí você veio embora para São Paulo. Você já veio direto para São Paulo? Eu fiz essa foto lá, não sei se dá para ver. Peraí que eu vou. Você vai mostrar coisas? Porque aí eu desabilito aqui os comentários. Peraí, deixa eu desabilitar o comentário para o pessoal ver. Isso aqui é da época, devia ser 2003 ou Cara, 2002. isso é muito americano, né? Pelo amor de Deus. Você já tinha tido contato aí com os fotógrafos americanos? Nada. Tipo, tava procurando fotógrafos brasileiros na biblioteca deles. Tava bem cru ainda, né? Isso aqui é lá também. E aí eu cheguei Tá, até a ampliar. Eu fiz essas ampliações coloridas. Eu cheguei até a tá. fazer a fotografia colorida lá. Foi quando eu vim para cá. Quando eu cheguei aqui, eu realmente eu tive que voltar por algumas razões e pesquisei o Senac aqui em São Paulo e E descobri que lá no eles Senac tinham. você também tinha laboratório de ampliação em negativo cor? Eu fiz toda uma pesquisa antes, pessoalmente, fui lá visitar os laboratórios, conversei com o coordenador, era o Thales Trigo na época, e achei que daria para continuar. Achei que daria para continuar o curso aqui com o mesmo aparato, mas já está já avançado, né? Só que acabei, Tá. eles queriam que eu fizesse mais preto e branco. Essa foto é da época do Senac, é um exercício de Então, retrato, mas no Senac tinha laboratório cor? preto e branco e colorido. Isso em Tá, 2003, tá. lá na Lapa, né? O curso de 4 anos, eu resolvi terminar ele aqui e eu fiz alguns desses materiais. Eu separei agora para vocês esse material. Não dá. Isso tá muito difícil de ver, Márcio. É, tá muito difícil. Essa está bem escura. É. Mas, na verdade, o meu pai, né, me influenciou bastante. Ele gosta muito de música e quando eu vim para São Paulo, ele me passou uma lista de sebos aqui em São Paulo. E aí quando eu cheguei no centro de São Paulo, aí eu pirei, realmente. Mas só que eu estava ainda muito novo, tudo muito novo para mim, e muita gente comparado onde eu estava. E aí eu comecei a descobrir o centro de São Paulo.
Mas aí você já estava fazendo a faculdade também. Já estava fazendo a faculdade também. Tá. Aí, e foi nessa época, no centro, que você começou a descobrir os hotéis vazios. Porque você tinha essa relação de Sim, dificuldade da quantidade de gente que tinha nas ruas. sim. Eu tinha A câmera uma. volta pra gente, é isso. Eu comecei a fotografar um livro que algum de vocês já conhecem, que é o livro de visitas. Ele começou no Senac. Ele começou lá numa matéria de projeto, sei lá, alguma. Eu falei, eu vou entrar na rua em São Paulo, eu ficava muito perturbado, muita informação. E aí um amigo que deu essa ideia. Imagina uns hotéis antigos do centro de São Paulo, como não deve ser por dentro. Aí eu falei, beleza. Não falei nada para ele, roubei a ideia e fui atrás dos prédios antigos, que eram hotéis, eram também prédios e depois os hotéis. Os hotéis, aí eu comecei a falar, não, eu vou fazer esse tema, hotel. Os hotéis. Aí tinha um monte, eu mostrei no Senac para um orientador, ele falou, imagina, devem ter outros não sei aonde. Aí eu comecei que é esse trabalho aqui. Foi uma das primeiras fotos que eu fiz do projeto. Essa foi uma das primeiras fotos, foi definitiva, no sentido de... Foi bem parecido com o Gateball. Eu fiz no Gateball, a capa do livro foi a primeira foto. E essa aqui também eu fiz e falei, opa, vamos Deixa ela pulsar aí, vou mais. mostrar qual é a capa do livro aqui, só pra gente dar uma comparada. Ixi, parece até. É. Foi muito interessante essa pesquisa dos hotéis, porque tive que pegar autorização quando eu falava a ideia do projeto, os caras não aceitavam. Aí eu falava, pô, mas eu quero fotografar um detalhe de uma. Comecei a falar uma história que meus pais vinham do interior, meu pai era alérgico, queria saber como era o quarto e tal, dava para conhecer. Aí descobri que no domingo não tem ninguém nesses hotéis, fica só um cara lá embaixo. Todo domingo eu ia lá, pegava a chave, subia sozinho, me trancava. O cara nem via que eu tava com a câmera. E comecei a... Tem outras fotos aqui. Mas isso tudo aí, essa foto, por exemplo, para quem conhece um pouco da fotografia americana, isso já tem uma grande influência, né? Essa forma, se você olha essas fotografias, a gente reconhece, por exemplo, o trabalho lá do Stephen Shore. Tem uma geração de Sim. fotógrafos americanos que fotografa desse jeito, né? Eu acabei conhecendo esses caras todos aqui, na biblioteca do Senac. O Estudando na biblioteca. William Eggleston, que para mim é É a grande sempre referência mesmo. uma referência muito importante. É. Acabei conhecendo ele aqui. Ah, essa fotografia é espetacular. Você sabe que hotel que é esse? Piratininga fica ali na antiga Cracolândia, ali onde é aquele prédio lá da Sala São Paulo. Esse aqui eu fiquei amigo do dono. Ele foi, ele era, ele foi inteligente, aí ele entendeu. Aí eu ficava indo lá várias vezes. No lançamento do livro eu fui deixar um livro para ele autografado. Bom, isso virou um livro. Eu tenho ele aqui, deixa eu ver se eu pego. Virou um livro que depois você fez um monte de exposição, né? Você viajou com essa exposição, não viajou? No final me concluí o curso do Senac e aí fiquei um pouco perdido pela cidade. Tá. E aí eu fui atrás eu conheci um pessoal, uma produtora em Fortaleza, que eles sugeriram para mim mandar esse livro para um projeto de Lei Rouanet e eu falei, não, preciso fotografar mais. Aí eu entrei mesmo no clima de fotografar, pesquisar, ir atrás dos lugares. É um livro extenso. É bem extenso esse livro, né? E o Eles projeto sugeriram. gráfico desse livro? O projeto gráfico ele é bem peculiar, que são fotos pequenas, que é exatamente isso que eu estou mostrando para vocês aqui. Eu tenho muita fotinha pequena, e um colega meu que fez o projeto gráfico, ele sugeriu de fazer no mesmo tamanho.
Só que no formato de livro de visitas, né? Que onde todo hotel tem. Você tem que assinar para entrar. O prefácio é do Diógenes Moura. E eles sugeriram para ir para Fortaleza fotografar, porque tem que vir aqui para Fortaleza. Eu falei, não, nem moro aí. Como é que. Ainda bem que eu aceitei, porque tive muita oportunidade lá. A maioria eram abandonados e concluí o projeto assim de forma, mas ficou mais extenso, mas eu tenho uma relação de todos os hotéis aqui Mas comigo. esse trabalho também, de uma certa forma, esse trabalho também é um certo tipo de garimpo, né? Descobrir os hotéis abandonados, tentar chegar, construir algum tipo de relacionamento para você poder entrar, descobrir o que é o lugar lá dentro. É mais ou menos o mesmo processo que você faz com a oficina lá de Forte Bem 28 parecido, lá. É sempre bem isso, parecido. né? É sempre esse tipo de lugar, esse tipo de estrutura. Só Longo. que esse primeiro tinha um vazio, porque você não fazia as pessoas, mas o resto, todos eles são assim, né? Sim, sim. Nessa Eu vou época, habilitar aqui para ver se alguém tem alguma pergunta para fazer, tá, Márcio? Pode ir falando. até aí nessa época, eu sempre fui muito tímido, né? Muito tímido. A fotografia, na verdade, me ajudou a me desenrolar nesse mundo de pessoas que é São Paulo e de tantas curiosidades e tantas pessoas interessantes. Então, através da fotografia mesmo, eu comecei a me Aqui tem desinibir um, um aqui tem um comentário, eu não sei quem que é, porque não é identificável o nome, chama, eu estou sem óculos, é um pouco difícil para ler, mas é Márcio FF. desenvolve um fantástico recorte dos bairros de imigrantes. Nesta linha, um olhar curioso de um estrangeiro que conta São Paulo melhor que os paulistanos. Foi o que eu falei, eu acho que o Márcio conhece mais São Paulo do que boa parte dos paulistanos. A mais do que eu nunca vi um monte de lugares que o Márcio me traz. Eu fico sempre impressionado quando ele apresenta, né? Bom, mas aí acabou o trabalho, aí o livro de visita, você circulou com o livro ainda existe para ser adquirido, quem quiser tem que falar com o Márcio. Sim. E depois, o que aconteceu? O que foi que aconteceu Até você depois? chegar no garimpo, né? Até Eu chegar na coleção conheci, Garimpo. Porque conheci o esse carro. livro foi publicado em 2011, não é isso? Sim. Não, 2013. 2011 a 2020, são, né, são quase 9 anos. O que aconteceu aí nesse meio do caminho? Foi em 2013. No meio do caminho, eu conheci o Carlos Moreira, que eu fiz um curso dele de um ano aqui em São Paulo, que é um fotógrafo, uma pessoa fora do comum, assim. Eu tive a oportunidade de, ele faleceu esse ano, tive a oportunidade de entrar parecia um escotilho, o negócio dele lá, o Lá ateliê na Barra Funda, né? na Barra Funda. E para mim já era uma coisa fantástica. A Barra Funda, o que é isso? O ateliê de um cara, não tem janela, você entra, o cara tinha uma biblioteca fantástica. Minha energia subiu assim de forma para os bairros de São Paulo, que aí depois dos hotéis eu falei, fora aqui no centro não vai dar certo. Tem muita gente. E eu fui nas, na, nas bordas do centro, onde tem os bairros Santa Cecília, Campos Elíseos, principalmente nomes que eu pirava assim na época. Aclimação. O que é isso, aclimação? Será que lá é uma aclimação? Então eu olhava os nomes, não tinha a menor ideia do que era. Eu pegava o carro, na época não tinha nada de esses aparelhos que seja GPS, né? Ia pelas placas verdes e de trânsito, e chegava num lugar qualquer, parado. Aí eu percebi que era um bairro mesmo. Aí tinha um barbeiro, tinha um alfaiate, tinha a borracharia, tudo calmo. Falei, puxa, aí foi quando eu comecei a fotografar esses, como se fosse um diário mesmo. Eu estava tirando para todo lado, conhecendo São Paulo, vamos dizer assim. E eu Mapeando, né? Você estava mapeando. mapeando, eu acabei conhecendo, como você falou, conhecendo a cidade, né? Zona Sul, Zona Norte, pegava ali o corredor e fui de ônibus várias vezes. E aí eu comecei a colecionar
pequenos espaços e detalhes ainda, é uma coisa muito fechada. Sempre tive muita dificuldade de orquestrar uma cidade como São Paulo, então eu entrava nos pequenos, no alfaiate, fazia detalhes e conversava muito com as pessoas, já estava começando a conversar, mas jamais apontaria a câmera para alguém na época. Ah, essa foto é muito interessante, né? Porque essa foto está escrito aí, Los Siglos Passados. E isso foi um nome que circulou já como possibilidade, né? Para o seu Sim, trabalho, né? Porque ela tem eu uma acho. coisa meio de conexão mesmo com esses ofícios, essas artesanias, essas coisas que são de um momento ainda onde as trocas eram dentro de pequenas comunidades, né? Não na virtualidade, né? Sim, sim. E como livro de visitas, né? O título surgiu dentro de uma foto. É. E aí fotografei bastante. Eu peguei na época, eu conheci o Stephen Shore, que ele usa um livro dele chamado American Surfaces. Ele usa uma câmera dessa aqui, uma Rolei. É uma câmera 35mm, super pequena, super pequenininha, não assusta ninguém. E eu gostei, a recepção dela é fantástica com as pessoas. O pessoal perguntava se funcionava. Eu falava, vamos fazer uma foto? Posso fazer aqui do lugar? Foi E assim que você nunca. começou a fotografar ou também fazer retrato? Foi com essa câmera? Não. Tá. Até então, pra você ver como eu era tímido. Eu tava conquistar as pessoas para fotografar o teto dele. Essa é Mas ótima. para que você está fotografando isso? Na época eu era mais, mas hoje em dia eu falo, é para mim, é para eu ficar, é para eu fazer uma ampliação e ficar no meu ateliê olhando. E o pior é que você faz isso mesmo, né? Lógico, Pior ou melhor, né? Eu não sei se é o pior ou melhor, mas é para você mesmo, né? Para tudo. você construir o seu universo, né? Eu moro aqui na Zona Sul, em Moema, esse é um bar aqui em Moema que já foi demolido. Tomei várias cervejas aí. E aí fui começando a descobrir algumas repetições, algumas coisas se E isso é repetiam. do que clube que é esse? É um clube que já não existe mais também, né? Que era lá na Marginal Tietê, não é? Não, esse aqui é o chama-se Ginásio do Ibirapuera. Eles Eu achei praticamente que essa estavam foto com. não era do Tietê que você foi lá fotografar ou espera que você Não, foi fotografar? não, eu conheci o Éder Joffre no ginásio do Ibirapuera, ele a estátua dentro de uma sala de troféu, tudo abandonado, tudo largado. E aí eu comecei a pesquisar clubes nessa época e fui fotografar o Regatas do Tietê, o Tá, esse. Espéria, o Pinheiros, porque para mim os temas são muito importantes. Eles realmente me atiçam uma certa curiosidade. Sapateiro, né? Lógico que eu fiz um sapato para mim. Eu chegava nos lugares e um alfaiate e pedia para fazer uma calça. Ah, eu vou conseguir fazer a foto, né? E os caras não queriam fazer. Não, sai caro. Vai lá na loja comprar. Aí eu falei, mas fiz um sapato nesse lugar aqui e consegui conquistar as pessoas. É o tempo, né, que leva para você. Não, essa foto é muito interessante, porque essa parte de baixo da foto é a cabeça do Ogava, que era um laboratorista que tinha no centro de São Paulo. E o Ogava era uma pessoa maravilhosa, incrível, mas ele não gostava que ninguém fotografasse ele. Só recentemente, de um tempo para cá, que ele começou a aceitar que as pessoas fotografavam. Se você apontava a câmera para ele, ele não deixava, né? Isso. Alguém me levou lá um dia, por sorte, né? Ele estava distraído lá conversando com o cara e eu cortei a cabeça do cara no. Oficina de carro é uma coisa que sempre me. Bom, São Paulo, o tanto de carro que tem aqui, né? E todo bairro tem oficina. E se você entrar lá no fundo da oficina, vai ter um Fusca parado que o cara tá reformando durante vários anos. E aí é que pega, porque tem todo o universo ali, né? Os caras perguntam para mim, mas
Aí quando eu vi, assim, o meu avô tinha um carro desses. Aí os caras se derretiam pra mim, Tá. tá? Agora, Márcio, deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu ver se dá certo. Ah, essa foto é fantástica, que é do convite, né? Do convite, esse é um lugar também que daria um livro. Aham. É um senhor que tem uma coleção particular de Ford. Não é uma oficina aberta ao público. É Fica a esse que é lá porta, perto da Rush, não é? é no Cambuci, Isso. exatamente. É. E aí a porta fica entreaberta e eu fui lá fuçar e cheguei com essa história de que meu avô tinha um Landau e realmente tinha. E ele não tem com. Eu percebi que o cara não tem com quem para compartilhar, né? Ele falou: meu filho não gosta de carro, meu neto também não, a minha mulher nem se fala. E eu dando bola lá pro cara, um senhor de suspensório, um empresário, deixou eu fotografar lá e depois eu pensei em fazer um filme, fiz até um filme lá com ele, a gente É, assistiu junto. deixa eu ver, Márcio. Eu vou tentar fazer uma coisa. Vou tentar passar um dos seus filmes aqui, tá? Ah, Deixa eu ver se eu consigo. o Fordinho, ele morreu também esse ano, o dono da oficina. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vocês estão ouvindo? Engraçado, ninguém fala nada. Não, não tem como falar mesmo. Ah, as pessoas não vão ouvir. Então eu vou cancelar, porque na realidade. Acho que dá pra ver, não? Mas é que na realidade o legal é ouvir. Então eu vou habilitar aqui para ver se tem algum comentário. A gente está quase nos últimos 10 minutos da apresentação. Está aqui gravado para vocês verem. Aqui o Vimeo dele. Vale a pena vocês entrarem lá e dar uma olhada, porque são fantásticos. A relação que o Márcio faz entre imagem e música é maravilhoso. Ele tem uma sensibilidade incrível para editar vídeo conectando com música. Sem som não dá, realmente é ruim aqui. Tem que ver com som. Tá, não, é só pra falar dos vídeos, agora vamos entrar neles. Eu fotografando todos esses lugares e comecei a conversar muito com as pessoas e via que tinha conversa ali, tinha áudio, tinha. Então eu comecei a querer fazer esses filmes para mostrar um pouco do clima do lugar, né? Eu usava a mesma câmera que eu fotografava, a mesma lente, então era um domínio que eu já tinha. Se fosse ter que comprar equipamento, essas coisas, eu nem talvez fosse atrás, mas eu comecei a usar a mesma câmera, que é uma câmera digital que filma em super definição, com a mesma lente que eu fotografo, e com as pessoas falando. Eu comecei a entrevistar elas e gravava. Chegando em casa, aprendi a editar no computador e botava trilha sonora. Eu adorava esse negócio de trilhar o filme. É um italiano, o que será que cabe aqui? Será que é um Ennio Morricone, alguma coisa que deu o clima do lugar? Então, eu tenho uma biblioteca de música, adoro, sempre gostei muito de música. Meu pai sempre me mostrou muito jazz e eu adicionei as coisas que eu hoje escuto. Então, eu tenho um leque aqui que na hora que eu vejo a imagem, eu lembro. Ah, esse alfaiate aí vai caber um Carlos Gomes, que eu descobri depois que ele foi alfaiate. Enfim, deu para brincar bastante. Não sei, não dá para ver aqui, né? Mas as pessoas Não, podem tá acessar bom. depois. E eu comecei a filmar. Eu fiz muitos filmes, são de 1 minuto, dois, três no máximo. E são, na verdade, a coleção Garimpo, eu imaginava uma coisa de tornar os vídeos livros, né? Porque muitos desses vídeos eu tenho uma relação muito forte, retorno ao lugar e é muito presente para mim. E tem a história já que eu já entrevistei, então dá até para escrever. Uhum. Então isso daí para mim. Aí depois eu parei. É realmente uma coisa que dá muito trabalho. E voltei para fotografar mais, porque eu tinha quase que parado de fotografar, assim, Eu com acho que você esses ficou vídeos. um bom tempo só fazendo mais vídeo mesmo, né? É, Mas, Márcio, e agora?
você já tem o segundo livro da coleção em mente? Qual vai ser o tema? Agora, antes da pandemia, o Gateball, na verdade, por que que ele foi o primeiro? Porque ele estava quente. Ele estava, era uma coisa que eu estava realmente trabalhando na hora. Então, assim, para mim é difícil voltar nos arquivos e escolher um livro. Mas antes agora dessa situação da pandemia, eu estava fotografando o povo do Oriente Médio aqui em São Paulo. E fiquei fascinado. Comida e esporte, eu percebi que reúne as pessoas e é um momento de confraternização muito grande e junta gente de... Todos eles iam lá na mesquita. Eu comecei a frequentar uma mesquita e pessoas que nem falam português, com toda a cultura. E aí Mas você já eu estava comecei a... fotografando ou você ainda estava fazendo um trabalho mais de aproximação, assim? Mas já está fotografando? Mas eu acho que mais de aproximação. Se a Tá. gente for ver pelo lado que o meu tempo, o gateball foi rápido, mas porque estava quente. Mas assim, no mínimo um ano teria que ter uma ligação, né? Para você contar história, escrever e fotografar todas as opções que você tem, porque realmente é incrível. Aqui no Brás e no Paris, o Paris fica ao lado do Brás, se eu não me engano. Tem uma mesquita lá que eu fotografei o Sheik, fiquei amigo dele e eles são muito abertos, assim. E conheci também um mercado em frente que vende comida árabe. São egípcios, sírios e tem do mundo todos. Tem uns amigos que falam para mim, ah, tal coisa, eu falo, tem aqui. Agora, Márcio, me fala uma coisa. Vamos agora aqui passar uma ficha técnica, né? Se alguém quiser comprar o exemplar número 1 da coleção Garimpo, que é o Gateball, tem que ir lá no site da Editora Origem, não é isso? Enquanto a gente não lançou o livro presencialmente, ele está à venda no site da editora Origem, Tá, origem.com.br. tá. E o livro de visitas é com você É diretamente. comigo diretamente, mas hoje todo mundo se acha, eu já estou aqui, só é me marcar. Tá. Será um prazer receber quando for possível. As pessoas aqui, eu tenho um ateliê, né, aqui em São Paulo, e aqui eu tenho muita foto impressa, muita foto na parede, tem todas as minhas coleções, dá para tomar um café e a gente e ver os livros, as publicações que eu tenho. Aqui no Instagram você tem a conta Márcio Távora e você tem a conta Estúdio Távora, não é isso? É, sou eu. Você tem as duas contas. Então, o pessoal pode te passar por um ou por outro, é isso? Claro, a minha secretária me avisa tudo sobre o Estúdio Távora. Tá certo. Bom, que mais? Eu não quero perder a live, eu queria só então começar a finalizar aqui, Márcio, porque já vai estourar o nosso tempo. Se a Ah, gente passa de uma hora, a live cai e eu não consigo ter guardado a live. Tá bom? Então, eu tá. queria te agradecer pelo tempo que você teve aqui com a gente. Sabe que eu sou admirador do seu trabalho, a gente é amigo e exatamente por isso que eu queria inaugurar com você, porque eu acho que o seu trabalho merece ser visto e a pandemia nos quebrou um pouco essa possibilidade de mostrar, né? Muito, muito. Eu estou sentindo muito isso, né? Imagino tanto de lançamento que eu imaginei fazer junto com as pessoas, né? Até eles em si, eles são mais velhos, os jogadores, e devem estar todos quietinhos em casa. É. Bom, então eu queria te agradecer, Márcio, obrigado. E só para avisar o pessoal que as outras eu já tenho combinado, eu ainda não sei a ordem, mas eu já tenho combinado que eu vou conversar com um super amigo meu, um cara que eu gosto demais, que é o Zé Bassiti. Depois eu vou conversar com outra pessoa que eu também gosto muito, que é o Christian Cravo. Depois eu vou conversar com outra pessoa também que eu tenho muito carinho, a gente é mais distante, mas a gente vai se encontrar com certeza aqui para falar, que é o Ricardo Teles. Depois eu também vou conversar com o Juan Esteves. Esses são os próximos 4 que eu vou conversar. E depois disso eu vou pegando e vou abrindo para outras pessoas. Eu quero também mostrar o trabalho
do Bernardo Dorff, que é um outro amigo que estuda comigo também e que tem um livro sendo lançado agora. Quer dizer, tem uma lista grande aí de pessoas para mostrar. E depois eu vou entrando em universos onde eu não tenho tanta intimidade com as pessoas, mas que são pessoas que eu admiro o trabalho. Você quer mostrar mais alguma coisa, Márcio? Agora distancia um pouco aí, distancia para a gente ver o retrato inteiro. Eu tenho um boné igual dela. Olha só. Queridão, eu vou parar porque senão vai cair a nossa live. Obrigado, Tá bom? Marcelo. Obrigado você. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.